Ensino, educação e autoeducação. Quais são os significados destas palavras? Eu me chamo Joel e neste vídeo de hoje o objetivo é definir estas palavras. Seria importante que a família e a escola soubesse quais são os seus papéis frente à sociedade. Em primeiro lugar, a escola, por exemplo, o que se deve de ensinar na escola? No dia 14/6/2016, por exemplo, circulou-se nas redes sociais a foto com um bilhete de um pai que havia enviado a uma professora cobrando dela, dizendo que o seu filho estava chegando em casa muito indisciplinado e que ele pagava a escola para que o seu filho fosse uma pessoa comportada. Note, esse pai não entendeu qual é o papel da escola e muito menos entendeu qual é o seu papel na família, pois a escola não tem o dever, a obrigação de educar a criança, conforme nós veremos mais adiante. O objetivo, a função da escola, a função do professor é o ensino. E qual é a definição de ensino? Ensino é a maneira pela qual o conhecimento é transmitido. É como conseguimos melhorar o nosso intelecto e enriquecer nossa cultura, clareza sobre coisas da vida. Eu, como professor, por exemplo, eu posso dizer a você que os alunos do ensino fundamental 2, eles têm 10 disciplinas para fazerem. Eu, como professor de matemática, por exemplo, eu preciso de atender a um currículo de 4 bimestres e eu preciso de dar conta ao máximo possível. Então seria impossível eu desfocar da função pela qual eu exerço e da missão pela qual eu tenho. Eu estudei, por exemplo, para ser professor de matemática, então eu tenho que exercer essa função da melhor maneira possível, e é para isso que eu sou pago. É claro que com relação à educação, que o aluno deveria de aprender em casa, em alguns momentos em sala de aula a gente interfere. O aluno falou um palavrão, o aluno tirou um objeto do outro, então a gente, como professor, é claro, naquele momento exclusivo vamos interferir, dando uma reforçada naquilo que ele deveria de aprender em casa. Mas quanto ao resto, o objetivo de cada professor, na minha maneira de ver, é desenvolver a disciplina pela qual estudou com maestria e da melhor maneira possível. O professor, por exemplo, ele não pode induzir as crianças a esse ou aquele lado de partidos políticos, esquerda ou direita. Não pode induzir as crianças a questão da religião, para a criança seguir essa ou aquela. Tudo isso são coisas que o professor não tem nada a ver com isso. O que ele tem é que passar os seus conteúdos, quer seja de história, de geografia, qualquer que seja, e o aluno, ao longo do seu crescimento, ele mesmo vai fazendo as suas reflexões para optar o lado que ele quer estar. Por outro lado, a questão da ideologia de gênero, que é uma coisa que está para ser vetada no Congresso, e é preciso que isso aconteça. A escola não tem tempo para isso. Nós, como professores, eu como professor, não tenho tempo para estar analisando a questão de ideologia de gênero. Eu tenho muito mais que focar no meu conteúdo, na disciplina pela qual eu estudei por 3 anos. Se tivesse que acrescentar o ensino na escola, eu, professor Joel, acrescentaria a educação emocional. Educação emocional, sim, os nossos alunos
sofridos, necessitados, carentes de uma educação emocional, sim, eles precisam. Essa mobilização, se isso entrasse no currículo, seria bem-vindo, mas as pessoas estão lutando para pôr no currículo uma coisa que é perversa, uma coisa que vai acabar até com a família, conforme já está acabando a cada dia. Portanto, o papel do professor é esse, da escola é esse: focar cada professor no currículo, na disciplina pela qual ele exerce. E qual deve de ser o papel da família? O que se deve de ensinar na família? Lealdade, cooperação, respeito, justiça, caráter, fidelidade e assim por diante. É em casa que se aprende a dar bom dia, boa tarde, boa noite, a ser agradecido, obrigado, a pedir as coisas por favor, por gentileza. É em casa que se aprende a ser comprometido com as coisas, já, por exemplo, a ser comprometido com os estudos. É em casa que se aprende essas coisas. Portanto, é importante que cada um saiba o seu papel. Então, a educação, conforme já temos dito, a educação vem de berço, a educação vem de casa. Então, os pais não podem cobrar da escola aquilo que eles devem de fazer. Lá na Grécia, por exemplo, surgiu a pedagogia de paideia, que ela tem tudo a ver com a educação da família. A palavra paideia, por exemplo, a educação de paideia, tem um significado muito bonito. Paideia é uma pedagogia que conduz ao ideal de beleza, formação de espírito e de caráter. E o Platão vai dizer que paideia é a essência da verdadeira educação. Os antigos filósofos, eles pautavam as suas vidas na virtude, na verdade, no bem e na beleza. Portanto, é uma educação ética. Conta-se que certa vez uma mãe chegou até a Mahatma Gandhi e disse: diz para meu filho não comer açúcar porque prejudica a saúde. E Mahatma Gandhi disse: daqui a 2 semanas você volta. E aquela mulher foi, daqui a 2 semanas voltou, e Mahatma Gandhi então olhou fito nos olhos da criança e disse: pare de comer açúcar, prejudica a sua saúde. E aquela mulher ficou intrigada e disse a Mahatma Gandhi: mas só isso você poderia ter dito há 2 semanas atrás. E Mahatma Gandhi então disse: pois é, há 2 semanas atrás eu ainda comia açúcar. O que Mahatma Gandhi ele quer dizer com isso? Que a grande questão é a ética na hora do ensino. Às vezes nós, como pais, as nossas ações no dia a dia, elas representam muito mais do que as nossas palavras. E o Paulo Coelho até chegou certa vez a dizer: é na educação dos filhos é que se revela a virtude dos pais. Portanto, cada um tem que ter o seu papel. Qual é a diferença de ensino? O ensino e aprendizado é um papel da escola. Está relacionado aos conteúdos de cada disciplina, de cada professor que estudou para exercer aquela função. A educação refere-se aos valores humanos e sociais, aos valores que se aprende na família e pela família. E agora, por último, vamos falar da questão da autoeducação. O que é autoeducação? A autoeducação é uma educação em que a própria pessoa se autocorrige, se autoeduca. Ela não precisa de normas, ela não precisa de leis. Ela por si só é uma pessoa que
corrige os seus defeitos, faz as suas escolhas e busca o bem-estar da sua vida. Todos nós precisaríamos de buscar essa autoeducação, a autoeducação de educar-se a si mesmo. E como é que nós podemos nos autoeducar? Através das reflexões. Diz o filósofo: a vida sem reflexão não merece ser vivida. É quando nós refletimos sobre algo, temos aquilo como verdadeiro, como importante, nós absorvemos, trazemos para a nossa vida, para que os nossos comportamentos sejam cada vez melhor. Portanto, nós vimos nesse vídeo de hoje essa diferença entre ensino, educação e autoeducação. Recapitulando, ensino é o papel da escola, mas que esse ensino está relacionado a disciplinas, cada professor exercendo com maestria a disciplina pela qual ele estudou. E a educação vem da família, e pela família, cada pai, cada responsável tem a função, a missão de desenvolver nos seus filhos valores éticos, valores esses que venham cada dia influenciar os filhos para o bem. É importante para você entender a educação, para nós finalizarmos. Há pessoas que ela não tem o ensino, é analfabeta, mas se ela, por exemplo, acha uma carteira de dinheiro, ela vai procurar a pessoa para devolver. Isso tem a ver com a educação, para você não pegar aquilo que não é seu, mesmo sem ensino, mesmo sem aprendizado, mas ela foi educada a isso. Então a educação é fundamental. E por último, a autoeducação. E eu vou terminar por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos para que as nossas reflexões possam chegar cada dia mais longe. E até o próximo domingo.